Hoje eu estou revisando esse livro aqui, o livro System Design Interview, e esse site que eu estou acessando aqui é o site do autor do livro. Algumas das coisas que estão escritas aqui no início estão escritas também nesse site. Tem algumas coisas o autor disponibiliza gratuitamente. Então, quem não tiver o livro, pode entrar aqui no site do autor que tem algumas coisas que ele disponibiliza. System Design Interview. É um livro de preparação para entrevistas de design e arquitetura de sistemas. O nome do autor é Alex Shu. Aqui está escrito: Alex Shu é um experiente engenheiro de software e empreendedor. Trabalhou no Twitter, na Apple, na Zynga e na Oracle. E é apaixonado por design e implementação de sistemas complexos. O primeiro capítulo já é bastante interessante: como escalar do zero para milhões de usuários. Mas vamos ainda por enquanto na introdução. Nós vamos aqui aprender. Estou agradecido por você ter decidido se juntar a nós no aprendizado de entrevistas de design de sistemas. Entrevistas de design de sistemas são algumas das mais difíceis entrevistas técnicas. Essas questões requerem que os entrevistados saibam projetar a arquitetura de um sistema. Pode ser um sistema de feed de notícias, pode ser a busca do Google, pode ser um sistema de chat. São questões intimidadoras e certamente não existem padrões para seguir. Essas questões normalmente têm escopo muito grande e vago, e os processos são abertos e é difícil encontrar a resposta correta. As empresas adotam entrevista de design de sistemas porque a comunicação, as habilidades de comunicação e as skills de resolução de problemas são testadas nesse tipo de entrevista de uma forma similar às que são usadas no dia a dia do ambiente de trabalho de um desenvolvedor de software. E o entrevistador é avaliado em como ele analisa um problema vago e como ele resolve esse problema passo a passo. Essas habilidades testadas envolvem como ele explica a ideia, como discute a ideia com os outros e como avalia e otimiza o sistema. As questões de design de sistemas são questões abertas, muito parecido com as questões que nós resolvemos no dia a dia, no mundo real. E nós temos os objetivos que precisamos alcançar com uma arquitetura e o que faremos na arquitetura para alcançar determinadas metas de design desse sistema. Alguns entrevistadores podem escolher arquiteturas de nível mais alto para cobrir todos os aspectos e outros podem focar em alguma coisa mais específica, por exemplo, restrições e gargalos que o sistema pode ter. O objetivo desse livro é prover uma estratégia para resolver questões de design de sistemas. A estratégia correta
A estratégia e o conhecimento correto são vitais para o sucesso em uma entrevista. Esse livro provê um conhecimento sólido de como construir sistemas escaláveis. Esse livro mostra passo a passo como partir de uma questão de design de sistemas até a solução e provê muitos exemplos para ilustrar um approach sistemático e detalhado com os passos que você pode seguir para resolver questões de design de sistemas. E aqui, chegando aqui no capítulo 1, escalando de 0 para milhões de usuários. Esse é um dos exemplos que tenho quase certeza que esse exemplo ele está aqui no site do autor. Ele disponibiliza. Só estou procurando aonde que ele está disponibilizando esse exemplo. Que aí você pode ver melhor os diagramas que tem aqui no livro que eu estou lendo. Então eu vou abrir aqui. O site é esse site aqui, bytebytego.com, escalando do 0 para milhões de usuários. Design, projetar um sistema que suporte milhões de usuários é uma tarefa desafiadora e é uma jornada que requer refinamento contínuo e sem fim, e melhoria sem fim. Nesse capítulo, nós vamos construir um sistema que suporta um único usuário e escala gradualmente até suportar milhões de usuários. Após ler esse capítulo, você vai masterizar técnicas que vão te ajudar a passar em entrevistas de design de sistemas e a responder esse tipo de questão. Então começa aqui com o Single Server Setup, o setup de um único servidor. Uma jornada longa começa com um único passo e construir um sistema complexo não é diferente. Para começar com algo simples, nós podemos começar rodando um único servidor. E aqui eu vou ver se vai aparecer a imagem ilustrando isso. Cadê aqui? System Design Interview. Escalar do 0 para milhões de usuários. Então é isso daqui. É a mesma imagem que está aqui no livro. Escalar do 0 para milhões de usuários. Então esse é o exemplo do autor. A configuração de um único servidor. Então aqui nós temos o navegador web, o app mobile. Então o usuário, a partir de uma máquina, seja um celular ou seja um notebook ou um celular, o usuário vai acessar o servidor. Então, a partir do nome do site, o usuário acessa um servidor DNS e a partir desse DNS ele recebe de volta o endereço IP do site e acessa esse endereço IP que vai ter um único servidor. Essa é uma das configurações mais simples. Então, isso daqui é um sistema monolito utilizando um único servidor.
E aqui mostra o fluxo do acesso. O usuário aqui acessa um endereço de um site e você pega com o servidor DNS, ele pega o endereço IP, acessa esse endereço IP e essa máquina que está rodando, o servidor que está rodando nesse endereço IP, retorna uma página HTML. Um único sistema, um monolito com um único servidor. O usuário acessa os sites através de seus nomes de domínio, como esse api.mysite.com. E o DNS é um serviço pago provido por empresas, normalmente provedores. E o endereço IP ele é retornado ao navegador ou app mobile. E aqui nesse exemplo tem esse IP 15.125.23.214, ele é retornado, e uma vez que o endereço IP é obtido, as requisições HTTP são enviadas diretamente ao navegador web, ao servidor web. E o servidor web retorna a página HTML ou resposta JSON para renderização. Então, na sequência, nós vamos examinar a fonte do tráfego. O tráfego para o servidor web vem de duas fontes: aplicações web e aplicações mobile. A aplicação web ela usa uma combinação de linguagens server-side, como Java e Python, para conseguir manipular a lógica de negócios, storage, linguagens do lado do cliente, como HTML, JavaScript para apresentação. E em aplicações mobile, o protocolo HTTP é o protocolo de comunicação entre app mobile e o servidor web. Então, JSON é comumente usado como resposta da API e formato para transferência de dados devido à sua simplicidade. Então, aqui tem um exemplo de resposta de uma API em JSON. É esse formato aqui. Aqui o comando, um get em barra user barra 12, que é o ID do usuário, e o retorno nesse formato aqui, no formato JSON. Com esses dados, o ID do usuário, o first name, primeiro nome, último nome, o endereço, a cidade, estado, código postal, número de telefone. Com o crescimento da base de usuários, um servidor não é o suficiente e nós precisamos de múltiplos servidores. Conforme o sistema vai começando a crescer, um único servidor não é mais o suficiente. Nós passamos a precisar de múltiplos servidores. Pode ser um para tráfego web, outro para tráfego mobile, ou outro para o banco de dados. Nós podemos separar o web e mobile e o banco de dados. E os servidores podem ser escalados de forma independente. Aqui temos um exemplo que essa parte inicial é semelhante ao anterior, mas além disso temos também o banco de dados. Um servidor separado só para o banco de dados. É uma das separações mais comuns, uma das primeiras a serem feitas com o objetivo de escalar o sistema. E aqui mais um pouco, o que o banco de dados usa? Você pode escolher entre um tradicional banco de dados relacional e um banco de dados não relacional. Vamos examinar as diferenças. Banco de dados relacionais são chamados também de sistemas de gerenciamento de bancos de dados relacionais, ou RDBMS,
ou simplesmente banco de dados SQL. Os bancos de dados mais populares são MySQL, Oracle, Postgre. Bancos de dados relacionais representam o armazenamento de dados em tabelas e linhas, e você pode fazer operações de junção, join operations, usando SQL através de diferentes tabelas do banco de dados. Bancos de dados não relacionais são chamados também de banco de dados NoSQL, e alguns populares são CouchDB, Neo4j, Cassandra, HBase, Amazon DynamoDB. Esses bancos de dados são agrupados em 4 categorias: o Key Value Stores, Graph Stores, Column Stores e Document Stores. Operações join geralmente não são suportadas em bancos de dados não relacionais. Para muitos desenvolvedores, bancos de dados relacionais são a melhor opção porque eles têm mais de 40 anos de uso e historicamente eles têm funcionado muito bem. Então, se os bancos de dados relacionais não servirem para os seus casos de uso específicos, é crítico você explorar além dos bancos de dados relacionais. Bancos de dados não relacionais podem ser a escolha correta se sua aplicação precisa de super baixa latência, se os seus dados não são estruturados ou se você não tem dados relacionados. Você, ou, por exemplo, se você só precisa serializar e deserializar dados em formato JSON, XML, YAML ou outro. Ou então se você precisa armazenar uma quantidade de dados muito grande. Então é isso, pessoal. Vou ter que finalizar aqui porque eu tenho uma aula de inglês agora. Então vou verificar aqui se a professora particular confirmou a aula. E vou também finalizar a live. Então obrigado a todos que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Se inscrevam no canal.